Olá, hoje nós vamos começar no capítulo 2 de História. Vamos lá, abram a apostila na página que nós vamos começar, né? No início da página, História é a parte verde da apostila. Bom, então o capítulo 2, ele vai falar de uma parte, né, da vida de vocês, que é a infância, que vai desde o nascimento até aos 12 anos de idade. Então, aqui nós temos na abertura duas crianças, olha, em épocas diferentes. A primeira criança é na data de 1930 e outra de 1920. Então, o que vocês podem perceber de diferente nas crianças, né? Ambas estão aí indo para a escola, né? Então, vocês percebem, olha, a diferença no vestir, né? O uniforme aí diferente. E também sobre, olha, tecnologia, né? A criança de 1920, olha, está usando tecnologia que não existia em 1930. Né? Então, o capítulo vai retratar para a gente, né, sobre ser criança. Podemos ser, né, nós somos diferentes, porque cada ser humano é único, mas também podemos ter características parecidas, iguais, né, como nós vimos lá, nós já estudamos sobre isso, né, no gosto, por exemplo, você gosta da mesma cor que o outro, gosta de fazer as mesmas coisas. Então, podemos ter, né? Nós temos as diferenças, mas também podemos ter semelhanças. E a gente vai ver também sobre a cultura, né? Dependendo do lugar em que as crianças vivem. Por exemplo, vai falar sobre o Brasil, é um país grande, então nós temos as diferenças aí, né? De região para região do país, nós temos regiões muito frias, nós temos regiões quentes, isso também vai influenciar no modo de vida das crianças, tá? Então, nós vamos agora dar continuidade aí na nossa, que também vai ter as atividades. Bom, então na página 36 fala crianças iguais e diferentes. Você e seus colegas de turma, todos são crianças. Para você, o que significa ser criança? Pense e complete, tá? E cada um vai colocar o que acha que é ser criança. Eu coloquei mais ou menos aqui, né? Eu coloquei a minha resposta pessoal, e vocês vão colocar a de vocês. Ó, ser criança é brincar, aprender, fazer amigos, sonhar. Então, nós sabemos que tem crianças, né? Que cada ser humano é única, né? Cada ser humano é único, ó. Conforme já apresentado, as pessoas não são iguais. Cada uma é única e tem sua própria história. Mas a gente também tem as nossas semelhanças, por exemplo, às vezes o gosto, né? Pode ser parecido com o nosso. Isso não faz de ser igual, mas ter semelhança. Então, nós temos características iguais, né? E também, no todo, nós somos diferentes, porque nós somos únicos, né? Cada ser humano é único, mas também encontramos algumas semelhanças. Bom, você pode ter... Bom, na atividade aí da página 37, leia a estrofe do poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, um poeta brasileiro que viveu em 1939, entre 1939 e 1860. Então tá falando, olha, ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. A aurora quer dizer, né, é o mesmo que início do dia, o amanhecer, né, quando o céu ainda, antes do sol aparecer, quando o céu está ainda na cor alaranjada, né, então isso que é a aurora. Então ele fala, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Aí na letra A, o autor demonstra saudade da sua infância, que para ele foi uma fase querida. Para você, o que faz parte de uma infância querida? Justifique sua resposta. Né? Por que você acha que esse período que você está vivendo da sua infância, por que é querida, né? Então, é resposta pessoal, cada um vai colocar o que acha. Coloquei, poder brincar, conhecer lugares, né?
conhecer lugares diferentes. Criança gosta muito de passear, né? Todo mundo, os adultos também, claro, eu adoro. Mas criança, eu coloquei aqui o que eu acho que é uma infância querida, porque eu já vivi essa época, né, da minha infância. Então, eu lembro de lugares que eu já fui, que eu conheci, que eu gostava muito. B. Quando crescemos, deixamos de fazer coisas que fazíamos durante a infância. Do que você imagina que o poeta tem saudade na sua infância? Bom, aí, olha, também coloquei de acordo com o que eu já vivi. Então, você vai colocar a resposta pessoal, né? Mas aqui é de acordo com o que você acha que o autor, né, que é o Casimiro aqui, que ele escreveu. Quando crescemos, então deixamos de fazer coisas que fazíamos durante a infância, né? Porque adulto já vai fazer outras coisas. Então, do que você imagina que o poeta tenha saudades da sua infância? Então, eu coloquei de quando tinha 8 anos, que brincava, passeava na casa dos avós, né? Então, eu coloquei a resposta que, né, mais ou menos o que o autor sente saudade, que ele poderia estar falando, citando aí no poema, do que ele sente saudades. Bom, na página 38, fala para você, no número 2, leia os itens a seguir e circule aqueles que se relacionam com a infância, né, o que faz parte da vida, né, desse período da vida, que é a infância. Então, vocês vão circular o que faz parte da infância, né, que é exclusivo de criança. Olha, brincar, ter amigos, ir à escola, ser protegido, receber amor, cuidar da saúde, né? Como que uma criança pode cuidar da saúde? Tomando banho, escovando os dentes, lavando as mãos, né? Então, agora, nesse período que nós estamos vivendo, lavar bem as mãos, usar máscaras, né? Ser ouvido e respeitado. Então, todos esses itens que está destinado aí à infância são esses que a tia circulou. Os demais, não, né? Os demais é para fase adulta, não de criança. E número 2 aqui, olha, da página 38, vai falar conhecendo outras crianças. Então, o Brasil é um dos maiores países do mundo, né? Ele é o 5º maior país. Então, você imagina quantas crianças que tem no nosso Brasil. Então, tem gente que mora no meio rural, que mora nas florestas, né? Tem gente que mora em cidade grande, em cidade pequena. Neste país enorme moram muitas crianças, e algumas semelhantes a você e outras diferentes nos seus hábitos, na sua cultura. Nós já vimos isso, né? Que a cultura, por exemplo, é o modo de viver, né? De crianças, por exemplo, que moram no campo, vão brincar de outras coisas, né? São outra realidade. Criança que mora na cidade grande, outra realidade. Criança que mora indígenas, né? Que moram em aldeias. Ó, diferenças e semelhanças também existem entre crianças que moram em outros países ou fazem parte de culturas distintas. Então, aqui conta a história de crianças de um país, né, chamado Rússia. Então, lá tem um inverno rigoroso e as crianças lá fazem tipo o que a gente está fazendo aqui, né, a quarentena de ficar dentro de casa. Lá, as crianças são levadas, olha, da idade de vocês aí, aos 7 anos de idade, são levadas para um colégio interno. Elas ficam longe da família por 9 meses. Já pensou? Até que passem as baixas temperaturas que podem atingir até 60 graus negativos. Já pensou nisso? Agora, né, nós estamos aqui sentindo esse friozinho que começou agora, né? Então, esse frio, a gente tem aí 17 graus, ou até menos agora, né? De manhã tem até um pouco menos. Mas nós já sentimos um frio, agora você imagina menos 60, bem, né? Um frio bem intenso. Então, por isso que eles ficam nesse colégio interno até passar essa parte do inverno. Bom, então aqui no Brasil também, né, por ser um país grande, nós também temos aí climas diferentes, né, em determinados locais do nosso país. E isso também influencia, né, na cultura, nos costumes aí.
Cada localidade do Brasil tem sua cultura e seus costumes próprios, né? Então, tem lugares aqui, regiões no Brasil que fazem mais calor, outras frio, né? O frio é mais intenso. Então, vem a pergunta aqui, olha. Em algumas regiões do mundo, como na Rússia, somente em algumas épocas do ano as crianças podem brincar na rua. Por que isso acontece? Então, isso acontece porque a temperatura da Rússia no inverno pode chegar a menos 60 graus. Com esse frio todo, não tem como brincar, né? Nas ruas. Bom, então na página 40 aqui, tá pedindo, né, para que você leia essa parte aqui, que fala sobre, né, a tribo indígena, nas selvas do norte do país, vivem índiozinhos de vários tipos diferentes. Eles pintam o corpo e o rosto com tintas naturais, feitas com as plantas da mata ao redor. Também usam colares de sementes coloridas e criam cocares feitos de penas para colocar na cabeça. As crianças indígenas aprendem a nadar nos rios e disputam cabo de guerra desde pequenininhas. Quando ficam mais velhas, começam a praticar o arco e flecha e a soprar zarabatana, um canudo com uma flechinha dentro, usado para caçar. Então, após esse texto, é para responder aqui, ó. De acordo com o texto, as crianças indígenas têm alguns hábitos e costumes diferentes das crianças que vivem nas cidades. Indique uma diferença no vestuário e nas brincadeiras. Né? Então, o que a criança indígena aqui, a infância que eles fazem, que é diferente aí da sua, né? Do seu modo de viver. Então, ó, no vestir, vocês podem colocar aqui que pintam o corpo e o rosto, usam colares feitos de sementes. Também pode colocar que usam cocar, né? Para enfeitar a cabeça. As brincadeiras, ó, nadam nos rios, brincam lá de cabo de guerra, usam arco e flecha. Né? São algumas opções aí de resposta.